Boa noite. Nós estamos estudando o nosso Evangelho de Mateus, de sempre, né? Nós já fazemos isso há tantos anos. Estamos atualmente no capítulo 13 do Evangelho de Mateus e estudando a parábola do semeador, que é uma parábola clássica, uma parábola emblemática, que foi comentada no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi abundantemente comentada nas casas espíritas, e que tem sido interpretada dentro dos parâmetros de estudos voltados para a educação e a instrução da letra espiritual, da letra espírita, sobretudo, né? No nosso caso, a letra espírita. Então, quando nós estudamos Parábola do Semeador, nós estamos estudando sobre processos educacionais. E quando eu falo de processos educacionais, nós estamos falando do ato de instruir, de ensinar, de transmitir conhecimento, mas também nos processos de assimilação. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Instruir, ensinar, transmitir conhecimento é muito mais simples e muito mais fácil do que assimilar, acolher ensinamento. Por quê? Porque muitas vezes o instruir vai depender só do intelecto. A instrução. Nós não estamos falando de outros processos de evangelização mais complexos, que aí passam pelo testemunho, pelo exemplo individual, pessoal de alguém. Nós estamos falando da instrução, da letra, né? Ele, às vezes, esse processo de instrução, ele emana apenas do cérebro, do raciocínio. Agora, o processo de assimilação, para que ele ocorra de fato, ele só pode acontecer pelas vias do coração. E o coração nem sempre está receptivo. E o coração nem sempre é acolhedor com a semente. É acolhedor com a palavra de Deus. Nem sempre. Aliás, no caso da Terra, dentro dos padrões espirituais em que nós nos encontramos, raramente ainda, nós somos capazes disso. E as poucas vezes em que fomos capazes de realmente assimilar com o coração, é isso que nos norteia, é isso que nos sustenta, é isso que nos orienta. Ah, Luiz, mas eu já li tanto, mas eu já fui em tanto estudo, eu já fui em tanta palestra, o próprio Mildinho já frequenta há tanto tempo. Mas muitas vezes, e eu falo por mim, quando eu estou transmitindo conhecimento, nosso envolvimento é mais cerebral, sabe? Ele é mais cerebral. Vocês sabem quando é que o nosso coração realmente está aberto para assimilar as luzes de espiritualidade que chega até nós? Quando a dor, o sofrimento preparou o terreno. Porque vocês já ouviram falar de semeadura que possa acontecer sem antes a terra ter sido preparada? Eu não sei vocês, né? Vocês estão numa posição confortável que o microfone de vocês está no mute, né? Está mutado. Então eu vou falar por mim. Eu cheguei pela dor. Luiz, mas você não é de berço espírita? Não nasceu, sua avó era espírita? Não, eu cheguei pela dor. Porque espírita eu sou desde criancinha. Frequentar a mocidade desde os 12 anos de idade. Evangelização desde os 3 anos de idade. Agora eu despertei para o evangelho, eu me encantei pelo evangelho, quando a dor, o sofrimento, as dificuldades, já amadurecido, já jovem, chegou. É importante falar isso para a gente poder entender a sequência do estudo que nós vamos ter hoje. Desde as semanas anteriores, nós estamos vendo as dificuldades que o terreno, o solo do coração, muitas vezes impõe à semeadura. Não é assim que a gente tem estudado? A semana anterior já com vocês, né? As outras semanas vocês devem já estar acompanhando alguma coisa pela internet. Pois bem, hoje nós vamos encontrar mais uma dificuldade que o nosso coração impõe ao processo de semeadura. Então, olha só,
Se doutrina espírita é sobretudo autoconhecimento, não importa tanto para a gente se conhecer como semeador, quanto nos conhecermos como solo a ser semeado ou semeado. Né? Às vezes a gente se empolga, se entusiasma com o estudo da parábola do semeador, o pessoal da internet vai estar acompanhando também, né? Porque fala, eu vou pegar os macetes na parábola do semeador para eu ficar um palestrante bom, né? Ou para ser um doutrinador de reunião mediúnica, assim que os espíritos, tudo eu vou convencer todos à luz. Vou levar todos para a luz. A pergunta é, eu posso até já estar no processo de semeadura, já posso até estar semeando em casa, né? Às vezes explicando o evangelho para o meu marido, explicando o evangelho para o meu filho. Posso já até estar nesse processo. Já estou evangelizando a criança, participando de reuniões mediúnicas, como doutrinador, como médium, psicofônico, psicógrafo, que seja. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é como eu tenho sido como solo a ser semeado. Porque eu não paro de ser semeado. Eu não paro de receber orientação espiritual. Eu não paro de receber espiritualidade do alto. Eu continuo sendo semeado. E como é que eu tenho sido como solo a ser semeado? Olha o versículo de hoje. Mateus, capítulo 13, versículo 7. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Né? Então, uma outra parte da semente caiu num solo cheio de espinheiros. E esses espinheiros sufocaram, né? Como o solo tinha alguma substância para acolher a semente, ela até brotou, até germinou, mas os espinheiros mataram a planta que tinha sido semeada. O que são os espinheiros? É lógico que a palavra hoje a explorar, né, Dona Tatiana chegou aí, ó. É lógico que a palavra a explorar hoje é espinheiro. O que são os espinheiros? Se o foco nosso tem sido esse de entender como o meu coração tem sido no processo de semeadura, como ele tem acolhido a semente, a pergunta é, eu tenho sido um espinheiro? O solo do meu coração, ele tem sido um espinheiro? O que é o espinheiro? O que é o espinheiro que atrapalha a semeadura? Então, sabe onde nós vamos encontrar informação que vai decodificar essa palavra para a gente? Num livrinho, mas um livrinho custoso, mas um livrinho tão difícil, tão custoso, que pisa no nosso calo, que puxa a nossa orelha. Ó, faz tempo que eu não estudo ele no culto. Quando vem assim, inspiração, tem que estudar ele no culto, me dá uma coisa, ai meu Deus, lá vai esse indecente de novo, tirar minha paz. Vocês já ouviram falar de um livro chamado Sinal Verde? O Sinal Verde é um livro tão indecente, é um livro tão custoso, que ele implica com a gente até com o jeito que a gente vai mexer com as panelas. O André Luiz chama assim, utilize os pertences domésticos com moderação. Vocês lembram disso? Não pode bater porta. Não pode mexer com panela, fazendo barulho. Nem quando a gente tá nervoso, a gente não pode bater com a panela na pia. Vocês acreditam num negócio desse? Ô livrinho, né? Ensina a gente a não falar com a boca cheia. Ensina a gente a ouvir com paciência. Alguém que fala demorado, ensina a gente a falar mais alto com alguém que escuta mal, ensina essas coisas, o André Luiz. E aí tem uns capítulos que eles são mais apimentados que outros, sabe? Tem uns capítulos que é tipo comer comida mexicana, comida indiana, a gente come assim, fazendo careta, a gente lê. Pronto, tá certo, André Luiz. Ok, André Luiz. Entendeu? Olha o capítulo que nós vamos encontrar a chave de entendimento para o espinheiro.
Capítulo 23 do livro Sinal Verde, intitulado Melindres. Melindres. Vamos estudar sobre melindre? Ai. Ó, o André Luiz, a Dona Joana foi buscar o Sinal Verde. Lá tá ele, ó. A Dona Joana tem um pequenininho. Esse pequenininho aí é uma edição que ela é estratégica, que é assim, vem um visitante no seu culto, ele olha o livrinho pequenininho e fala assim, isso aí é, livrinho é meia tigela, isso aí não, é inofensivo. Aí vem as bombas, vem os esbarrão. Lá no Melindre, Dona Joana, capítulo 23, nós vamos estudar essa lição inteira, viu? Inteira. Começa assim. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Ó, se a ideia, ao estudar solo a ser semeada, é estudar coração, o que conturba, agita, perturba o meu coração? Tem coisa para me bagunçar o íntimo mais do que alguém me chamar a atenção? E quando o patrão lá no serviço faz isso na frente dos colegas? Ai, não é? E quando o meu vizinho chama a atenção de mim porque eu não catei o cocô do meu cachorro na calçada dele, na frente dos outros vizinhos, na rua? Não é? É duro, é duro. Como é que fica o nosso coração? Parece que pegou ele e chacoalhou assim. Fica agitado. O reflexo disso é nosso próprio pensamento. Nosso pensamento fica a mil, assim, a 1000 por hora. A gente fica pensando naquilo. Olha, a gente consegue pensar numa mesma coisa com 200.000 rotações por segundo, assim. Aquilo, fica aquele looping girando na nossa cabeça, assim. Ele falou aquilo pra mim, ele falou aquilo pra mim, ele falou aquilo pra mim. Um dia, 2 dias, uma semana a gente não sai. Aí a gente começa a falar assim, tá entalado. Enquanto eu não encontrar com fulano para dizer para ele que eu não gostei dele me chamar a atenção, não gostei dele fazer uma crítica, eu não vou ter paz. Meu coração ficou conturbado. Prossegue o doutor André Luiz. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Eu acho que a gente devia pegar essa frase e colocar, sabe aquelas frases do WhatsApp, assim, a frase emblemática do nosso perfil no WhatsApp? Ou então no Facebook, assim. Não é? Dê aos outros a liberdade de pensar do mesmo jeito que a gente quer liberdade para pensar. E o grande problema da liberdade de pensamento é que quando você tem liberdade para pensar, e o outro também tem, pode acontecer de que o outro não pense igual você. Só tem um jeito de todo mundo pensar como você pensa. Se você impuser ao outro a condição de que ele só pode pensar igual você pensa. Entendeu? A única condição é essa. Agora, se o outro tem liberdade de pensar, vai acontecer dele pensar diferente de mim. Ai, mas eu tô adorando estudar esse tema em tempos em que uns concordam com lockdown, né? Com a quarentena geral, outros não concordam. E aí os ânimos ficam assim. Um acha que tem que fechar o centro hoje, outro acha que tem que abrir o centro. Um acha que tem que usar máscara, o outro acha que não tem que usar máscara. Um acha que tem que abrir o comércio, o outro acha que não tem que abrir o comércio. E o perigo maior, sabe? O tsunami maior, vibratório, sabe? As ondas vibratórias assim de 50 metros de altura,
que vem e afoga todo mundo num mar de angústia, de aflição, não é as posições em si, mas como as pessoas reagem às ideias diferentes uns dos outros. Como é difícil aceitar que o outro pense diferente. Não é? Complicado. Aí as pessoas se melindram. Eu não vou seguir mais fulano no WhatsApp, não. No Facebook, não. Vou excluir o ciclano do grupo da família. Ai, meu Deus do céu. E acho que Jesus fica lá no plano espiritual. Não fica, não. Isso é só na minha cabeça, mas eu vou fazer de conta que fica. Ele fica lá no plano espiritual assim. Que menino birrento. Quanta manha. Nem o Chico, na hora de comer, aqui em casa, não faz tanta birra igual a gente tem feito. Uns com os outros. Fica bicudo, faz cara feia, emburra. Aí o André Luiz continua, ó. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Ângulo. Vamos pensar? Circunferência? Então vamos pensar, um círculo, certo? Aí, o problema, que pode ser qualquer um. Pode ser o problema econômico financeiro da minha casa, pode ser o problema sanitário do país. Fica ali no centro. Eu estou em um determinado ponto da periferia do círculo. Correto? E estou olhando para aquele problema. Quem estiver do outro lado do círculo, ou estiver ao meu lado, vai olhar o problema da mesma maneira que eu? Não. Na hora que nós formos descrever o problema, cada um vai descrever aquilo que vê. Do lugar de onde vê. Ou seja, é o ponto, o lugar a partir do qual vê. O ponto de vista. Se eu falar, por exemplo, vou imaginar que é um vaso, daqueles vasos gregos, todo pintado, eu tenho um bonitão aqui em casa, você sabe? Aí eu falo assim, eu estou vendo pintado no vaso Hércules matando um leão. Aí a tia Adriana, que está do outro lado da circunferência, vai dizer assim, não, o que está pintado no vaso é a Afrodite. E o Almir, que está mais à minha esquerda, vai dizer, não, olha lá, é uma pintura, uma imagem de Poseidon. E do lado direito, o César vai dizer, não, vocês estão tudo errado. O que está pintado ali é a assinatura com o nome do artista que fez a cerâmica e a pintura do vaso. Só tem uma possibilidade de eu entrar em acordo, em harmonia, com o ponto de vista dos outros. Se a roda girar. Entendeu? A gente dá as mãos e brinca de ciranda, de roda. Porque à medida que a roda for girando, eu vou mudando de ponto de vista. Eu falo assim, oh, ali não é que é mesmo? Tem uma Afrodite pintada ali. Aí um grita pro outro, não, ó, eu tô vendo, tem um Hércules mesmo pintado ali, olha só, agora que eu vi. Isso só vai ser possível se eu sair do meu ponto de vista e permitir que o círculo gire, a samsara, a roda da vida. Sabe quem faz a roda girar? Deus. Deus é que faz eu, em algum momento, me posicionar no lugar em que o outro se encontra, para ver a vida e os problemas da vida a partir do olhar dele. E quando eu não quiser me negar a sair do meu ponto de vista, não, é assim que eu quero enxergar a vida, não sai daqui.
Aí Jesus carinhosamente vai dizer assim no nosso ouvidinho, igual disse no ouvidinho do Paulo de Tarso: Aloísio, não recalcitre ante os aguilhões. E se eu teimar, e mesmo com esse aviso, não quiser sair do meu lugar de entendimento, aí vai vir um aguilhão e ó, no meu bumbum. Vai me espetar, que nem espeta boi, para entrar no curral. Aí, vou andar. Aí eu giro. Fala, César, pode falar. Então, Luiz, eu ia falar justamente dessa questão da rigidez mesmo, de posição, né? Você acabou de falar. Realmente a gente fica muito preso à nossa rigidez de pensamento, né? Não olha com os olhos da outra pessoa. É isso mesmo que eu ia falar e você acabou respondendo. Legal. Então, César, aí sabe o que acontece? Às vezes, eu vou ter que sair do meu lugar e para isso alguém vai dizer que eu estou errado. O problema é como eu acolho isso. Porque basicamente, o que Jesus veio fazer no mundo é dizer para a humanidade que a humanidade estava errada. E quando alguém fala que eu estou errado, isso mexe com um sentimento em mim chamado orgulho. O orgulho. Aí a minha sensibilidade, né? Os orgulhosos, em todos somos, tá? Eu tô falando os orgulhosos, mas todos somos. Em alguma medida, em algum momento, somos. Mas os orgulhosos têm uma hipersensibilidade à crítica. Uma hipersensibilidade à crítica. Sabe? Casquinha de ovo. Se você apertar um pouquinho, espatifa. Uma seda. Lembra? Quem lembra aqui de maçã que vinha com aquele papel de seda azul? Vinha rasgadinho assim, ó, fácil rasgar. Tem gente que tem uma sensibilidade enorme. Tem gente, ó. Nós temos uma sensibilidade enorme. Por isso que o André Luiz Avance diz assim: muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Estudar, conhecer o ponto de vista do outro, conhecer a opinião do outro. Eu acho graça, assim, sabe? Sem querer entrar nesse terreno, que é um terreno medíocre, sabe? Mas eu acho graça de as pessoas chamar o outro de comunista, marxista e nunca leu Marx. Como acho graça alguém de chamar o outro de seu neoliberal, seguidor de Adam Smith, e nunca leu Adam Smith. Se eu nunca li nenhuma obra de nenhum desses pensadores, eu não posso opinar sobre a ideologia de alguém. Eu só posso abrir a boca se eu li. Eu duvido muito que alguém se aventure a ler Marx, ó, 800 páginas de Capital. Duvido muito que alguém leia A Riqueza das Nações do Adam Smith, ó a grossura. Não lê nem o Sinal Verde. Não lê nem o Sinal Verde e quer fuzilar o outro na internet porque o outro é comunista, o outro é de direita ou é de esquerda. Vai estudar Sinal Verde primeiro. Nem aconselho a estudar Marx, nem Adam Smith, não. Vai estudar Sinal Verde. O que a gente precisa para ser feliz é educação. E o Sinal Verde é um manual, um tratado de educação, de etiqueta espiritual. Começa por aí. Por que se chama Sinal Verde? Só lê o prefácio de Emmanuel para o livro, né? Que ele fala do trânsito moral na vida. No trânsito comum, se está vermelho, você tem que parar. Não é hora de avançar. Se está amarelo, é atenção. Se está verde, você pode prosseguir. É assim que a gente convive com o outro. Se o outro tá com a cara ruim, não é hora de falar nada com ele. Se o outro tá só triste, atenção, ou seja, fala, mas fala com delicadeza. Se o outro tá de bom humor, opa, agora é a hora que eu posso conversar com ele.
É etiqueta. Ó, continua o André Luiz no manual de etiqueta. Que coisa incrível. Olha só o que ele vai dizer, gente. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Então, vamos lá, com calma. Arrasa as melhores plantações de amizade. Em função do que eu acabei de mencionar para vocês. Às vezes não é a hora de semear, porque o outro tá um espinheirozinho. Não é hora. Vamos deixar passar uns dias, passar uns meses, às vezes passar um ano, 2, 3. Aí é hora de falar. Por quê? Porque ele vai estar melindroso, vai se ofender e ali uma amizade pode se esfacelar. Entendeu? E olha só que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui. O melindre vai agravar as dificuldades. Por isso que ele diz, não cultive ressentimento. Porque qualquer ressentimento, qualquer melindre, qualquer suscetibilidade ferida vai agravar a situação, vai piorar a situação. Ou na relação de amigo com amigo, ou na sua vida pessoal, nos seus problemas todos, né? Se eu já estava com dificuldade de conviver em determinado grupo, conviver em determinado emprego, por exemplo, se eu ficar muito delicado, muito sensível a tudo, a minha permanência no grupo vai ficar insustentável. E aí, como é que vai ser a minha vida sem o grupo? Sem aquela amizade? Talvez seja bem pior. Entendeu? Ó, já vamos matar a charada. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Não se aborreça, coopere. Coopere, trabalhe junto, trabalhe com. Ó, eu e a tia Adriana, nós já temos, ó, eu tô com 40 anos, então nós temos mais ou menos 35 anos de amizade, hein? Porque eu era pequenininho e ela, saindo da infância, foi minha evangelizadora, acredita? Com 12 anos, 13 anos, né, tia Adriana? Então são muitos anos de amizade. Eu não concordo em tudo. Mas a gente firmou um pacto entre os dois. Em qualquer situação, trabalhar junto. Às vezes a gente não concorda uma coisa, não concorda no outro, mas estamos juntos. Porque a gente decidiu cooperar. Operar com. Trabalhar com. 35 anos de amizade. Teve vezes de eu falar, ô, tia Adriana, estava certo, hein? E teve ocasiões dela falar, Luiz, você estava certo. E a gente toca o barco. Porque o bem mais precioso, né? A gente não quer ter razão. A gente quer ter amigo. E às vezes, para você manter um amigo, você tem que abrir mão de ter razão. Tem que guardar a razão só para você. E esperar o tempo desvencilhar o nó. Luiz, mas o que tem a ver milindre com o espinheiro da semente que sufocou a semente? Olha só, como é que o André Luiz encerra a lição? Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Ahá! Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Lição 23 do livro Sinal Verde. Então, o espinheiro da parábola de Jesus, que ele está mencionando, é o milindre. A semeadura fica muito difícil, porque o semeador, ele vai ter que falar a verdade. E vai ter que falar do bem. Se eu não tiver afinado com o bem, e se eu estiver vivendo uma vida de ilusão, quando ele falar do bem e falar da verdade, isso vai me incomodar, às vezes vai até me ofender. E aí pode ser que eu me ofenda, que me magoe, e eu começo a ficar refratário.
a qualquer noção de espiritualidade superior. Você já pensou se a gente fosse para a palestra do Divaldo Franco, assistir uma palestra dele, e toda vez que ele desse aquela alfinetada na palestra, eu me ofender e falar, vou embora dessa palestra. Não ouço mais este senhor. Nossa, então não pode ler Sinal Verde, viu, gente? Não lê. Porque você vai ficar muito ofendido com o André Luiz. E às vezes, acontece que aquelas coisas que estão no Sinal Verde, ou aquelas coisas que o Divaldo diz na palestra dele, são as coisas que eu vou escutar da minha mãe, do meu marido, do meu filho. Porque é ele que está dizendo, e eu conheço os defeitos dele, não quer dizer que ele esteja errado. Ah, mas convive com você, você é cheio de defeitos, você é complicado, você me passa raiva, não vou te dar ouvidos, não. Mas isso quer dizer que o que ele está dizendo é errado. Você tem que avaliar o que está sendo dito, o que você está ouvindo, e não quem diz. Olha, ele é custoso, ele é difícil, ela é complicada, ela é geniosa, mas aquilo que disse, eu pus na cabecinha, vim no cadarçozinho aqui, ó, e amarrei. Qual o nome disso? Linguagem labial. Carapuça. Vesti ela aqui, ó, a touquinha, e amarrei. Porque senão, se eu viver de me ferir, de me melindrar, de me ofender, estar inacessível a qualquer semente boa que caia no meu coração, eu vou virar um espinheiro. O espinheiro da parábola. Ah, Luiz, será? Bom, vamos avançar, porque lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, lá vai a Dona Joana buscar o Pensamento e Vida. Para mesmo ela passa com o livrinho na mão. O Pensamento e Vida, capítulo 28, Dona Joana. Ah lá, foi buscar, ó, falei? Enfermidade. Então lá, no capítulo Enfermidade. O Emmanuel pega e diz assim: cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. Olha, o Emmanuel, agora é o Emmanuel, é o André Luiz mais. Está só reforçando que o espinheiro da parábola é isso. Ele está dizendo que cultivar ressentimento, mágoa, melindrar-se, ofender-se o tempo inteiro é o mesmo que cultivar no solo do coração espinheiros magnéticos. Só que o Emmanuel agora deu um passo além em relação ao que o André Luiz disse. O Emmanuel detalhou. Espinheiros fluídicos, vibratórios. Ora, se esses espinheiros vibratórios, fluídicos, energéticos estão dentro de mim, quem é que vai se machucar com eles? A gente mesmo. Tá entendendo por que ele fala isso num capítulo intitulado Enfermidade? Por isso que Jesus fala assim, né? Sobre as crianças, bem-aventurados, né? Os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, que deles é o reino dos céus. Por causa do Chico, meu filho. O Chico, meu filho, eu tenho que aprender a viver com ele. Ele vai, faz uma arte, eu vou, ralho com ele, dou bronca, brigo com ele, não se ofende, vai lá e faz a mesma coisa de novo. Ou seja, é um menino evoluído. Não é à toa que chama Chico. Né? A gente tem que ser assim. A gente pode até errar de novo. Pode até não dar ouvidos. O que a gente não pode é se ofender, se melindrar. Sabe aquele pecador simpático? E fala assim, foi sem querer, querendo, né? Eu errei mesmo, você me desculpa, me perdoa, eu sou um feijão perdido. Até erra de novo, mas é humilde. Vocês têm parente assim? Tem uns parentes nossos que eles são cheios de defeito, tudo torto, mas são de uma humildade
Você vai, puxa a orelha, chama atenção, ralha com ele, ele abaixa a cabeça. Agora, tem outros que são super virtuosos. São, assim, o modelo de virtude da família. Mas são duros, são resistentes, custam errar, mas quando erra, para você convencer ele que ele errou, e se você chama atenção é de uma... Sabe? Aquela cara feia. Eu tô caprichando nas caras porque eu tô vendo agora a minha cara e dá pra eu caprichar na atuação. Tem parente que olha assim pra gente, né? Luiz Pinheiro. Olha o que o Emmanuel diz, que cultivar esses espelhos magnéticos é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea. Estragando os centros de nossa vida profunda. O Emmanuel, ele fala, é legal que ele entende o corpo realmente como uma engrenagem, uma máquina, né? Um dispositivo. Que ele usa o termo estragando. É autossabotagem, né? Estragando os centros de nossa vida profunda. E arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Uma vez eu contei no miudinho, não vou lembrar qual, mas eu vou contar de novo, sobre a origem da palavra sabotagem. Quem se lembra disso? Na Revolução Industrial, as indústrias francesas, né, explorando lá os operários, o operário trabalhava mais de 20 horas na fábrica. Aí as mulheres iam trabalhar com tamancos de madeira, para não ter perigo de cair lá uma peça, uma ferramenta pesada e machucar os pés. Então eram tamancos de madeira. E esses tamancos, elas pegavam, os franceses chamam de sabot, escreve sabote, com T no final. E aí elas iam lá, iam se vingar do patrão, né? Pegava o sabot e enfiava no meio da engrenagem da máquina para arruinar a máquina. Daí o termo sabotagem. A gente se sabota. A gente pega lá um sabor de melindre, de ofensa, de recalque, e enfia na engrenagem do coração. Quebra tudo. Autossabotagem. Aí a gente adoece, fica mal, ainda culpa o outro. Depois que o fulano fez aquela crítica pra mim, eu fui pra cama. Não, você não foi pra cama por causa da crítica do fulano. Você foi pra cama porque você é melindroso. Você foi pra cama porque você é sensível demais. Que nem na música. Hã? Ó. E aí a gente vai agora pro Caibar Schutel. Lá no livro Espírito da Verdade, que é um livro de comentários dos espíritos sobre textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é um livro da psicografia da Safra, que o Chico psicografou aqui na Comunhão, em Uberaba, né? Lá no capítulo 36, e o Caibar Schutel vai comentar o texto Orgulho e Humildade do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 36 do Espírito da Verdade, tem um título que é O Filho do Orgulho. O Caibar Schutel vai falar do filho do orgulho. E aí ele começa o texto dele dizendo assim: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Porque a grande mágoa do melindroso é que a ideia dele não prevaleceu sobre a ideia dos outros. Ou que o outro não enxergou nele as qualidades que ele julga que tem. Todas elas. Esse é o drama do melindroso. Quem que é o melindroso? Na reunião do serviço, todo mundo deu a opinião, ele falou a opinião dele, deu a sugestão dele, mas prevaleceu na hora da votação escolher a sugestão do outro. Aí ele se ofendeu. Ou então,
Ele deu uma má nota no serviço, o colega foi lá e falou, fulano, você está fazendo errado, não é assim que faz. E ele se ofendeu. Filho do orgulho. Esse melindre é filho do orgulho. O orgulho é o conceito superlativo de si mesmo. O orgulho é a visão que a gente tem da gente mesmo, colocando a gente lá nos píncaros da glória. Sabe? Lá no topo do pódio. Por isso que ele continua dizendo, Caibar Schutel, o melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades ao invés de aboli-los. Olha só o que acontece com o melindroso. Ele já se ofendeu tantas vezes com tanta gente que é um cara arisco, sabe? O ouriço. Ele é um cara assim assustado com tudo. É o cara que você olha pro lado dele e já acha que você vai fazer alguma coisa com ele. Você vai ofender, vai criticar. Aí, ou seja, é um sujeito que não, é uma pessoa atormentada. Ele vive, sabe, sob a influência das teorias de conspiração. Ele acha que o mundo inteiro... Ó, gente, tem gente por aí que não confia nem na própria sombra. É um desconfiado de plantão. A renovação da humanidade passa pelo esforço de confiança. É dar crédito ao outro. Ele pode estar certo e eu posso estar errado. Ou então, ele pode estar errado dessa vez e eu posso estar certo. Mas eu também às vezes erro. Por que ele não pode errar de vez em quando? O nome disso é inteligência emocional. Ó, essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Então, primeiro, vamos pensar o que é uma reação alérgica. Uma reação, ó, eu sou da área de história, o pessoal que for da área de saúde, viu, Tatiana? Você me corrige aí se eu falar besteira, por favor. Então, olha só, o que é uma reação alérgica? O pessoal que está estudando aí já para o vestibular, viu, Ana? Você também me corrige aí. Ó, é uma reação autoimune, correto, Tatiana? Ou seja, o organismo, ele quer te avisar que tem um negócio errado. Ou te avisar que tem um inimigo do organismo, uma ameaça. E aí, por exemplo, no caso da pele, vem a vermelhidão, vem, né? A urticária, vem a coceira. No caso do nariz, vem a coriza. É um alarme. Por quê? Porque você pode, de repente, ter desenvolvido ou já ter nascido com uma hipersensibilidade a um determinado alimento. É isso mesmo, Tatiana? Ou a um determinado produto químico, um determinado odor. Eu sei de gente que tem alergia ao suor. É um sofrimento. É uma hipersensibilidade. Tem gente que tem alergia até de sol. Alergia de camarão. Tem gente que tem alergia de trabalho. Então, olha, o melindre é uma hipersensibilidade, é uma alergia, só que uma alergia moral. A quê? A crítica. Não pode ser criticado. Ele não admite receber crítica. Não admite que alguém aponte um erro. Ele se coça todo. Se empola todo, fica todo intoxicado, adoece, quase morre, porque alguém achou uma falha nele e apontou um erro. É muito inteligente do Caibar Schutel chamar o melindre de alergia moral, que demonstra má vontade. Olha, má vontade, transpira incoerência. Má vontade. Essa hipersensibilidade que a gente tem ao apontamento de alguém, à observação de alguém, à crítica de alguém, isso é má vontade com o outro. Dá um crédito pro outro, pode estar certo. Incoerência. Se eu acho que eu sempre estou certo,
nenhuma ocasião o outro pode estar certo? Hein? Não pode acontecer do outro estar certo? Ou só eu que estou sempre certo? A gente tem sempre ter um pé atrás conosco mesmo, quando os assuntos e as questões forem mexerem com o meu brio pessoal. Sempre um pé atrás, assim. Se me incomodou ao ponto de eu perder o juízo, perder o equilíbrio, perder o sono, perder a fome, eu não estava certo. Porque quem está certo mesmo, quem está certo, quem está seguro, está num lugar psicologicamente confortável. Nada derruba. Agora, se alguém fez uma crítica, um apontamento, e aquilo me perturbou demais, esse é o termômetro, viu? Pode saber que você está errado. Se te perturbou demais, se te incomodou demais, você estava errado. Sabe por quê? Porque essa crítica, na verdade, conseguiu atingir um lugarzinho no meu mundo psíquico chamado consciência. E se mexeu na consciência, que é muito sensível, e doeu, é porque eu estava errado. Entendeu? Ó, encerrando, Caibar-Schutel vai dizer assim: evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Sensibilidade de porcelana. Não dá para ser feliz, né, gente? Imagina o Cristo, eu sou um vaso que o Cristo vai manusear. Eu sou um vaso de porcelana. Gente, eu acabei de ver uma cena linda. A Ana Paula levando um beijo na cabeça do esposo. Que coisa meiga e fofa. Oh, eu tinha que contar isso para o mundo inteiro, Ana Paula. Que coisa maravilhosa. Então, aí o que acontece, Ana Paula? No dia que o seu esposo te cutucar, fizer uma crítica, apontar um erro e você fosse ofender, você lembra, mas aquele dia ele veio meigamente e me deu um beijo na testa. Pronto. Aí a sensibilidade de porcelana vai embora. Entenderam? Deixa eu mandar um beijo pra Juju. Oi, Juju. Viu? O segredo é o afeto, porque o afeto robustece, fortalece os nossos laços. E quando um laço é muito forte, não há melindre que possa contra ele. Casamento forte, vamos falar de casamento, por exemplo. Casamento sólido, onde o afeto é sólido, não tem melindre que resulte em divórcio. Isso vale para a convivência na casa espírita, por isso que tarefa de casa espírita, antes de tudo, tem que ser amigo. Se não for amigo, não, a tarefa não vinga. Né, tia Adriana? Isso vale para a profissão, ambiente de trabalho, onde entre os colegas de serviço não surge afeto e amizade, é um inferno. É um lugar insuportável de se trabalhar. Olha o que o Caibar-Schutel acrescenta. Com a humildade, não há um melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. E para terminar, meu irmão, ele acrescenta, e para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com nossos incessantes desacertos. Ai, agora eu me melindrei com Caibar-Schutel. Olha o que ele está dizendo. Já pensou se Jesus fosse se ofender com todas as nossas blasfêmias? Já pensou se Jesus fosse se melindrar com todas as vezes em que eu o vendi por 30 moedas? Com todas as vezes em que eu o neguei, igualzinho Pedro fez? O traí, igualzinho Judas fez? Já pensou se Jesus fosse se ofender com o movimento espírita? Com todas as querelas e atritos que acontecem nos grupos? A gente não podia mais contar com ele. E se a gente não pudesse contar com Jesus, onde estaríamos? O que seria de nós? Né? Antes eu vou atender o pedido da Elaine, né? Sobre esse capítulo
Ele é o capítulo 28. Não, minto, perdão. Ele é o capítulo 36 do livro O Espírito da Verdade. Se chama O Filho do Orgulho. Certinho, né? Capítulo 36. Bom, e agora para a gente já ir caminhando para o final da reunião, nós vamos aqui para o livro Sentinelas da Alma, capítulo 20. É um título de uma inteligência, uma mensagem da Meimei. O título é Esquece Lembrando. Título poético, retórico. Esquece lembrando. Olha o título. Esquece lembrando. Esquecer de quê? Lembrar de quê? Vamos ver? Ó, a Meimei começa dizendo assim. Quer dizer, a gente até agora só falou dos problemas, né? Do problema de ser melindroso, de ser espinheiro. Agora vamos para a solução, né? Tá, como é que eu saio dessa? Porque eu vou ter que debastar, eu vou ter que cortar, podar esses espinhos, esse espinheiro, para eu conseguir ser receptivo de verdade à semente do evangelho. Certo? E qual que é o caminho? Como é que eu faço isso? Olha lá, a Meimei começa dizendo assim: quando a mágoa te envolva, antes que o ressentimento se te instale no coração, conturbando-te a vida, esquece lembrando. Então, aqui eu já quero chamar a atenção para um detalhe que ela fala. Antes que o sentimento se instale, que o ressentimento se instale. Então, é um trabalho profilático, é um trabalho preventivo, é o de antes. Não pode deixar se instalar. Porque se o ressentimento, se eu deixar ele se sentir em casa, se eu deixar ele se espalhar no meu coração, depois, para arrancar um ressentimento do coração, é muito difícil. Tem que ser assim, ó, na hora, poda. Na hora. Alguém falou um negócio, deu um negócio esquisito no coração, eu vou me ofender. Opa, você já começa a buscar todas as lembranças boas que você tiver da convivência com aquela pessoa. Resgata tudo. Deixa o afeto que existe entre você e ela, ou a admiração que você já teve por ela, soterrar o ressentimento. Asfixiar o ressentimento. Ali, na hora. Não deixa avançar. E aí a Meimei dá a dica. Para isso, você ter êxito com esse processo, esquece lembrando. Esquece de quê? Lembra de quê? Aí ela vai dando a dica. Ó, recorda as bênçãos que possuis, a fim de que não entregues a própria mente a desequilíbrios que não compraste. Que genial, né? Então, antes de eu me ofender, eu vou assim, tá, vamos inventar primeiro todos os motivos que eu tenho para sorrir. Todos os motivos que eu tenho para ser feliz. Para não ficar azedo, para não ficar mal-humorado. Quais são? Todos os motivos que eu tenho para ser feliz. Lembrei? Tá. Desses motivos, esse amigo que me criticou, esse companheiro que fez esse apontamento duro, o que eu posso atribuir a ele? Alguma coisa vai ter. Aquele amigo lá do serviço que te fez uma crítica, puxa na memória que você vai lembrar de um dia em que você não estava bem, que ele te deu um abraço, te deu um bom dia e te fez sorrir. Se a gente não resgatar o bem, o mal ocupa o terreno. E mal é espinho. Ó, em qualquer dificuldade, não te prendas ao lado sombrio dos acontecimentos, para que não te escravizes ao peso morto de impressões negativas. Ó, lembra de tudo que for positivo e esquece o lado sombrio de qualquer coisa. Lembra do positivo e esquece do negativo. Isso é um esforço mental. Isso é um esforço íntimo e intransferível. Quem não se propõe a essa árdua tarefa vai viver se ofendendo com tudo e com todos. Melindrado com tudo e com todos. É um espinheiro ambulante.
Certo? Ó, avançando. Para a confirmação do que afirmamos, contempla a árvore benfeitora que te oferece colheitas periódicas. Ei-la que se desprende das pancadas da ventania e das ofensas que se lhe façam, a fim de atender ao próprio destino, na produção dos benefícios que te apoiam. Aqui no quintal da minha casa eu plantei uma pitangueira. E eu plantei ela mudinha ainda, ela era uma mudinha pequena, num saquinho plástico. E estou cultivando ela com o maior carinho, adoro ela. E ela cresceu, mas coincidiu de agora, né? Não estou podendo receber o benfeitor jardineiro que me ajuda a cuidar dela. Então ela está doentinha, ela está com alguma praga que ela está doentinha. A folha está caindo. Aliás, se alguém entender disso, viu, gente? A folha está com a ferrugemzinha amarelada e a folha está caindo. O pessoal da internet também, quem entender disso, me ajuda com a minha pitangueira. Só que hoje de manhã eu fui lá no quintal, todo dia de manhã eu estou indo no quintal, tomar um sol, ver as plantinhas. E aí eu descobri uma coisa, que a minha pitangueira está com 2 pitangazinhas penduradas, verdinha ainda, para amadurecer. Em pleno outono, indo para o inverno, doentinha, machucada, sofrida, sem poda, sem chuva, mas ela deu 2 pitanguinhas no mesmo galho, bonitinha. Depois você vai lá para ver, mãe, a pitanguinha que nasceu. Quer dizer, ela está cumprindo com o seu destino. Ainda que ferida, ainda que sofrida, ela não deixou de fazer o que precisa fazer. O que nasceu para fazer. Que é dar fruto. Dar pitanga. O que o milindre faz para a gente, com a gente, é aniquilar as nossas forças a tal ponto que nós nos paralisamos e nos tornamos incapazes de fazer aquilo que nascemos para fazer. Então que às vezes um comentário mais áspero, às vezes alguém errou na dose, às vezes alguém exagerou na crítica, na maneira de expor a crítica, que tenha me machucado, mas eu não posso paralisar meu coração por isso. Eu tenho que continuar, perseverar naquilo que eu nasci para fazer. Olha, tem gente que chega a um ponto tal de sensibilidade, de melindre, que às vezes abandona uma profissão de anos, de décadas. Eu sei de professor que se ofendeu de tal maneira com uma crítica de um chefe, a crítica de um pai de aluno, de um aluno, que abandonou o magistério. Não, mexa com isso mais não. Ninguém me valoriza. Como sei de espíritas que abandonaram o movimento espírita, abandonaram a doutrina espírita porque se melindraram, se ofenderam. Não vamos nem falar de centro. Uberaba tem mais de 130. Eu falo isso lá fora, o povo fica empolgado. Nossa, Uberaba é grande mesmo, 130 centros. Eu falo, não, gente, não empolga não, que o povo lá é melindroso, briga no centro, ofende, magoa, sai, consegue um terreno e faz outro. Por isso tem muito centro. A verdade é essa. Né? Agora que pode abrir live, então tá mais fácil de brigar e montar. Vou abrir outra live. Não quero mais aquela live, eu quero outra, só minha. Agora tá mais fácil ainda. Perigo. Por conta disso, porque a gente vai se aniquilando, se sabotando e deixando de ser a pitangueira, deixando de produzir o que deveria produzir e onde Deus te plantou para produzir. Onde Deus te semeou para que você produzisse. E aí a Meimei encerra dizendo assim: diante de uma árvore simples e amiga, é possível aprender que a evolução se baseia no trabalho e que nas leis de Deus, para servir e servir, é necessário esquecer e esquecer.
As plantinhas, as árvores, principalmente as frutíferas, elas continuam dando frutos porque não se ofendem com nenhum maltrato. Porque não se melindram com nenhuma agressão, nem do vento, nem do inseto, nem da praga, nem do jardineiro, nem do passarinho. Não se ofendem com nada. Elas, apontam para o serviço que tem que fazer e mantêm o rumo. Servir e servir, esquecer e esquecer. Os cães ladram, a caravana passa. E se em algum momento algum cachorro latir alguma coisa que me diz respeito, e que eu tenho que parar para prestar atenção, eu paro e presto atenção. Entenderam? Então, o grande espinheiro que tem aniquilado os processos de semeadura de Jesus em nossos corações tem sido o melindre, a hipersensibilidade, a crítica, a ofensa, a nossa grande sensibilidade para ressentimentos, mágoas. Isso tem sido um espinheiro aniquilando a planta do evangelho nos grupos de todo o país, de todo o mundo. É o que tem arruinado muitos lares, muitas famílias. É o que tem desestabilizado muito ambiente profissional. É o que tem tornado nossas redes sociais um verdadeiro inferno. Um melindre. Tá ok? Então, até a semana que vem. Grande abraço para todo mundo.